que eu gostaria de ver com os irmãos hoje à noite? Bem, nós vimos no domingo passado e antepassado, 3 domingos atrás, Efésios 1, 1 e 2. A saudação de Paulo aos Efésios. Vimos também sobre o que significa ser um apóstolo de Cristo Jesus. Vimos sobre a autoridade de Cristo sobre a igreja, sobre o seu servo, Paulo. Pode deixar, viu, Rick? Não tem problema não. Descansem, não tem problema não, viu? Fiquem em paz. E nós, no domingo passado, vimos o versículo 3, a continuação do texto, onde Paulo inicia um período de adoração com as palavras: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí nós estudamos no domingo passado as implicações desse louvor. A palavra bendito significa louvado, elogiado, admirado. Como é bom bendizer o nosso Deus por toda e cada bênção que Ele tem preparado e derramado sobre nós. Toda sorte de bênçãos. Toda e cada bênção que ao longo de toda a nossa história receberemos, o Senhor já tem preparado para nós. E é só uma questão de propósito na história para Deus derramar essa bênção sobre as nossas vidas. E agora, no versículo 4, ele passa a dizer os motivos dessa adoração. Por que nós adoramos a Deus? E aí, então, ele diz o seguinte, olha o versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E aí ele continua no versículo 5, né? Nos predestinou, e aí ele vai embora. Mas eu quero parar aqui e ficar apenas no 4. Olhe para o 3 também. Eu vou ler de novo o 4, mas primeiro o 3, depois o 4. Veja. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui começa o louvor. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aqui ele fala que esse Deus a quem ele louva é um Deus que abençoa. Mas que bênção é essa? E aí ele começa a dizer no verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou, e aí ele continua o que nós veremos no domingo que vem, permitindo o nosso Deus. Então aqui ele cita a doutrina da eleição. Assim como nos escolheu. A doutrina da eleição, ela deve ser motivo de briga ou deve ser motivo de adoração? Se você é um cristão novo, talvez você nunca leu nada sobre doutrina de eleição, não é? Se você já é um cristão que se converteu há um tempo, talvez você já tenha lido algo a respeito, porque quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, nós amamos a palavra, nós queremos conhecer a palavra, sãs doutrinas, nós não queremos parar apenas: eu me converti, acabou, não oro, não leio a Bíblia, não quero crescer em conhecimento nem em graça. Tá bom ser salvo. Tá bom ser salvo. Eu não quero conhecer mais nada. Eu não quero saber direito quem é Deus. Não quero saber direito quem é Jesus. Não quero saber quem é o Espírito Santo. Não quero conhecer da obra do Espírito Santo. Não quero conhecer da obra de Jesus Cristo. Não quero conhecer dos planos, propósitos e decretos de Deus. Basta para mim ser salvo. Paulo chama essas pessoas de bebês espirituais. Pessoas raquíticas espirituais, que sempre estão reclamando da vida e de tudo, porque não crescem, não têm força para estar de pé, não conseguem permanecer firmes diante das tempestades e tribulações e as lutas e as aflições da vida. Então Deus nos chama para crescer, e esse crescimento passa pelo conhecimento. O crescimento passa pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento de Deus, por experimentar Deus e conhecê-lo, como Jesus, que cresceu em graça e em conhecimento. Assim Deus espera de nós também. E quando nós estamos crescendo em conhecimento, uma das doutrinas que nós estudamos é essa doutrina da eleição, sobre a qual Paulo fala aqui. E muita gente acaba fazendo dessa doutrina um motivo de briga. Não, porque eu entendi a doutrina da eleição e você não, e você é um herege, porque você não crê na eleição, e eu sou uma pessoa especial, uma pessoa extraordinária, mais inteligente do que todas, porque eu entendi a doutrina da eleição. E outros dizem, não, quem crê na doutrina da eleição é um infiel, é um ímpio, porque a doutrina da eleição é errada. A doutrina da eleição não é bíblica, porque você que acredita na doutrina da eleição, você está errado, você está longe de Deus. Você crê num Deus injusto, você crê num Deus que faz acepção de pessoas, você crê num Deus que não é o Deus da Bíblia. E aí vira briga.
por causa da doutrina da eleição. Mas a doutrina da eleição, ela foi nos dada com qual objetivo? Com o objetivo de ficarmos discutindo ela? Curiosamente, irmãos, todas as vezes que essa doutrina aparece na Bíblia, nunca é para ser discutida. Ela é sempre uma forma de Deus abrir os nossos olhos para que nós vejamos o seu amor de uma maneira muito mais profunda. Uma coisa é você ler João 3,16, que está aí no nosso boletim para meditação, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você lê isso e fala, como é bonito o amor de Deus. Mas uma coisa é você olhar o amor de Deus dessa maneira, outra coisa é você mergulhar nesse amor. Você encontrar razões e motivos pelos quais você pode louvá-lo por esse amor. A doutrina da eleição, aqui na boca do apóstolo Paulo, ela está no meio de um momento de adoração. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é louvor. Bendito seja Deus, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, o qual nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E Ele continua. A doutrina da eleição na boca de Paulo não é motivo para briga, é motivo para louvor. E tão somente para louvor. Por que tantos brigam por causa dessa doutrina? Talvez se você é novo convertido, você nunca ouviu falar que pessoas brigam por causa dessa doutrina, mas brigam. Tanto dentro da igreja evangélica quanto dentro da igreja católica. No cristianismo, de uma maneira geral, existem pessoas no catolicismo romano e entre as igrejas evangélicas que creem ou não creem na doutrina da eleição. Por que as pessoas discutem tanto por causa disso? Por que muitas vezes irmãos em Cristo deixam de se falar por meses ou anos depois de descobrirem defendendo lados diferentes da mesma moeda, né, da mesma doutrina? Será que a doutrina da eleição, uma doutrina pela qual deveríamos brigar? Será que essa eleição seria algo para nossa disputa? Eu creio que não, meus irmãos. Eu creio que a única razão pela qual as pessoas literalmente brigam por causa de uma doutrina é porque tais pessoas ainda não compreenderam a doutrina ou o propósito da mesma. Olhe mais uma vez para o verso 4. Eu gostaria de nos saturar com a palavra. Olhe para a palavra mais uma vez. Ele disse assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou. E ele continua, não é? Na verdade, esse em amor deveria estar no verso 5. Algumas Bíblias, inclusive, empurram ele para o verso 5. O texto começa, assim como nos escolheu nele. O que é escolher algo? É aqui que eu começo. Escolha tem a ver com eleição. A palavra eleição, ela vem de escolha. Esse ano nós iremos escolher ou eleger o próximo presidente ou presidenta, como ela gosta de ser chamada, da República. Essa escolha depende dela ou de nós? Depende da gente. Toda e qualquer escolha depende de outro e não de mim. Mas talvez você diga assim, não, você está errado, você se precipitou, porque eu posso escolher se eu vou ficar aqui e se eu vou sair. Eu posso escolher se amanhã eu vou trabalhar ou vou passear, vou viajar. Eu faço escolhas. Mas não esse tipo de escolha aqui, sobre a qual Paulo está falando. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele usa uma palavra, elenkos, que tem a ver com eleição, que tem a ver com um acontecimento comum no Império Romano. Os imperadores romanos, eles não se faziam imperadores. Não era como no Império do Egito, que o faraó morria e ficava o filho dele no lugar dele. No Império Romano, não. No Império Romano, poucas foram as vezes que filhos sucederam o pai. No Império Romano, que era o império da época... Obrigado, Wesley. Naquela época, aquele que sucedia o antigo imperador dependia do Senado romano. Era a chamada República Romana, famosa, e que é base para as repúblicas do nosso tempo. A primeira república da história da humanidade foi a romana. A única ocasião em que o imperador romano agia como um ditador era em guerra.
quando o direito romano dava ao imperador status de ditador por 6 meses. Por 6 meses o imperador poderia fazer o que quisesse. Acabados os 6 meses, o Senado romano deliberava se dava mais 6 ou não. Mas quem mandava no Império Romano era o Senado, que também era colocado lá por voto popular, por eleição. E quem elegia o imperador não era o povão, mas era o Senado romano. Então, eleição tem a ver com escolhas naquela época que outros faziam a nosso respeito. Ninguém nunca se elegeu a si mesmo para desempenhar uma responsabilidade. E aqui Deus está dizendo que Deus nos escolheu para fazermos algumas coisas. Ele diz que nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Essa escolha veio dele para nós. Ele nos escolheu para alguma coisa. Esse tipo de eleição nunca tem a ver conosco, mas sempre com outro. Assim como nós escolhemos um prefeito para alguma coisa, nós escolheremos um presidente para alguma coisa, um governador para alguma coisa. Deus também nos escolheu para algo. Paulo aqui está louvando a Deus por ter escolhido ele, Paulo, para algumas coisas. Mais adiante ele vai descrever o que são tais coisas, que na verdade formam todo o corpo do seu louvor aqui. Esse texto então começa com essa informação que não pode ser compreendida sem entendermos, ainda que rapidamente, o que eram as eleições no Império Romano. Lá dentro do Império Romano era um senado, um grupo de pessoas. A gente chama isso literalmente de conclave. Conclave, um grupo de pessoas que tem a prerrogativa de escolher outra. Um grupo de pessoas que, numa espécie de assembleia, de reunião, votam e deliberam sobre algo que irão fazer ou escolher. Curiosamente, Paulo fala que, nesse mesmo capítulo 1 de Efésios, que nós somos fruto do beneplácito da sua vontade. O que significa beneplácito? Algumas Bíblias têm a versão mais moderna que diz que é a decisão, o desejo do conselho. Beneplácito significa o resultado final de um conclave, o resultado final de uma reunião. Por exemplo, as igrejas batistas se reúnem uma vez por ano para um conclave, sempre em janeiro. Uma assembleia anual, que é um conclave, onde representantes oficiais de cada igreja, não é todo mundo que está lá, mas é um representante de cada uma, um mensageiro, que vai lá e toma decisões com relação à denominação chamada batista. Isso é um conclave. Nós chamamos de assembleia. Tem muitos nomes para a mesma coisa, não é? Normalmente os católicos romanos usam essa palavra conclave para eleger o Papa. Mas não tem só a ver com a eleição. Lá tem a ver porque também é um grupo de cardeais que tem a prerrogativa de escolher o futuro líder da Igreja Católica Romana. Assim, na eternidade, Paulo nos informa, algumas pessoas se reuniram para deliberar algumas coisas sobre a gente. E essas pessoas a gente sabe quem são. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Meus irmãos, eu tinha algumas imagens aqui, mas não está dando para ver no Data Show, então não vai dar para mostrar para vocês. Uma coisa que é curiosa também, que essa palavra escolher, em grego, que é a língua que Paulo falou aqui com os Efésios, é a mesma palavra para colher. Colher. Quando você tira uma planta do chão, hoje, no final da tarde, eu fui com a minha filha tirar aquelas plantinhas, parece capim, mas é uma praga. Como é que chama aquilo lá? Oi? Não, é tiririca, isso mesmo. Nome de político famoso. Aí eu fui lá, tiramos as tiriricas que estavam lá no nosso jardinzinho lá. Essa atitude de tirar a tiririca do chão pela raiz é a mesma palavra. Em nossa língua, também a palavra colher tem a ver com, pelo menos foneticamente, com escolher. Em grego, é a mesmíssima palavra. É como se Paulo estivesse dizendo, Deus foi ali e fez assim, ó. Tirasse a gente dali. Em Efésios capítulo 4, Paulo diz que o Senhor nos desarraigou desse mundo. Ou seja, nos colheu, nos arrancou pelas raízes. E lá é a mesma palavra daqui, nos escolheu. Ele veio e tirou para si
Portanto, meus irmãos, terminando essa primeira parte, eleição trata-se de algo que não vem de nós. Existe a gente cantou, a primeira música do culto foi mas aquele que a ti escolher, o tesouro melhor terá. Essa música não está errada. Porque para que eu possa escolher a Deus, e há um momento sim, em que eu escolho a Deus, Jesus nos chamou, não é? Ele disse, vinde a mim. Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e venha, siga-me. Então existe uma responsabilidade que recai sobre nós. Não é errado dizer que eu me converti. Você se converteu. E hoje eu estou plenamente convicto disso. O ponto é que, para que eu me converta, ele precisa tocar em meu coração. Porque antes disso, eu era uma planta morta, podre. Eu era um pedaço de ramo de uma videira ou de uma oliveira que não dava fruto, que estava seco, que estava morto. E que seria cortado e lançado no fogo, segundo a parábola do próprio Cristo. Mas ele veio e me deu vida. Ele me tocou. Ele fez comigo o que fez com Lázaro. Ele me chamou da morte para a vida. Eu que estava morto em meus delitos e pecados, conforme Paulo diz em Efésios 2:1, ele me deu vida. Ele me deu vida. Para que eu pudesse viver perante ele e adorá-lo. Você sabe o que é isso? Quando você entrega a sua vida a Cristo e você sente aquela paz, você quer falar isso para as pessoas. Mas as pessoas não entendem essa paz. E aí você tenta explicar, mas não adianta explicar. E aí você chama alguém mais experiente e a pessoa passa horas explicando e aquilo não entra na cabeça da pessoa. Você fala, eu queria ter um machado para abrir sua cabeça e jogar a Bíblia lá dentro. Mas adianta fazer isso? Há pessoas que você pode usar das técnicas mais mirabolantes e procurar ser o máximo eficaz na comunicação do Evangelho. E a pessoa não vai entender. E o Espírito Santo vai te incomodar para você orar por ela. Porque o Espírito Santo, ainda que você não creia na doutrina da eleição, ele vai te convencer de que se Deus não tocar, ela não se converte. Se Deus não abrir o coração, ela não aceita. Se Deus não tirar a venda do olho, ela não vê. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, a fim de que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, disse Paulo em 2 Coríntios 4:4. A pessoa sem Cristo, ela está cega, surda, muda e morta. E é por isso que você fala, explica, dá folheto, compra livro, dá CD de louvor, chama o pastor para ir na casa dela. E a pessoa tanto fez, tanto faz. É como você ir no cemitério e tentar falar com uma pessoa que você ama muito. Sai daí, volta para cá, sai do túmulo. Tá chato aí, aqui tá legal. Preparei uma sopa para a gente comer. Eu preparei um café da tarde. O que você está fazendo aí? Sai desse túmulo. Aí você chama o pastor para ir lá e cavocar com você. Aí o pastor vai lá e cavuca, né? Abre o túmulo, faz de tudo. E aí você vê a pessoa que você ama e fala, sai, venha. Você pega na mão e puxa, ela sai dali. Por que ela não sai dali? Porque ela está morta. O homem sem Deus está morto. Paulo diz isso aqui. Jesus disse isso nos evangelhos. O Diego leu um texto aqui agora há pouco em João. E no capítulo anterior, aliás, no mesmo capítulo que ele leu um pouquinho antes, ele disse que se o Pai não trouxer vocês a mim, ele disse, de modo nenhum vocês virão. Mas aquele que o Pai me der, de modo nenhum eu os lançarei fora. Nós somos como presentes do Pai para o Filho, como mortos que agora estão vivos. Por isso que a conversão é o maior de todos os milagres. É nesse sentido que Paulo está dizendo, a gente tem que louvar a Deus, porque Ele nos colheu. Porque Ele nos desarraigou. Porque Ele nos tirou da morte para a vida. Bendito seja Deus. Bendito seja o Pai. Bendito seja o Filho. Bendito seja o Espírito que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Jesus Cristo disse no Evangelho de João que quando o Espírito Santo viesse, Ele convenceria o mundo do quê? Pecado, justiça e juízo. Sem o Espírito Santo, você pode convencer alguém do pecado? Só se você for Deus, ou achar que você é Deus. Nem mesmo a pessoa é capaz de se convencer, a menos que ela seja uma espécie de Deus também. Somente Deus, Espírito Santo,
convence o homem do pecado dele. Então, quando em julho, agosto de 96, o Espírito Santo me convenceu, eu me converti. Primeiro ele me tocou, então eu me levantei e fui. Naquela época, se alguém dissesse que Deus... Não, eu falava, não, eu tomei a decisão. Eu fui à frente, eu levantei a mão, eu me pus de joelho, eu entreguei minha vida a Cristo. A minha salvação tem a ver com a minha decisão. E para quantas pessoas eu não falei? Depende de você. Mas hoje, graças a Deus, eu entendo e posso louvar que eu jamais teria entregado a minha vida ao Salvador se Ele não tivesse tido misericórdia de mim. Se Ele não tivesse aberto os meus olhos para a verdade. Se Ele não tivesse me tirado da morte para a vida. Paulo deixa claro isso aqui. Nós fomos colhidos, fomos escolhidos. Quando é que aconteceu essa escolha, meus irmãos? O próprio verso continua dizendo: antes da fundação do mundo. Quando se deu a fundação do mundo? Lá em Gênesis, capítulo... Opa, deu um tilt aí. Vamos lá, de novo. Quando é que se deu a fundação do mundo? Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não é isso? Ali foi a fundação do mundo. O que o Senhor está dizendo para nós aqui em Efésios 1:4? Quando é que Ele nos escolheu? Antes de Deus ter dito, haja luz, céus, terra. Ele já havia dito e escolhido você para ser um filho e filha dele. Ou seja, antes que Deus tivesse criado os céus e terra, antes de Gênesis 1:1, Deus, mediante a sabedoria do seu conselho, do qual fazem parte Pai, Filho e Espírito, escolheu pessoas que seriam salvas do inferno e que seriam tocadas pelo Espírito Santo a viverem de um modo santo nessa terra. Somente essas vivem de um modo santo. Tem muita pessoa convencida, mas não convertida. A pessoa convencida, ela parece a convertida. Ela ora também, ela se batiza também, ela canta também, ela lê a Bíblia também. Mas o coração dela é igualzinho o coração das pessoas que estão perdidas. Ela fala como os perdidos. Ela se alimenta como os perdidos. Ela trata a família igual os perdidos, porque ela não é convertida. Ela é uma convencida. E ela não quer mudar. Ela não tem nem desejo de mudar. Se você perguntar para ela, ela fala, eu quero mudar. Mas aquilo é da boca para fora. Da boca para dentro, ela não quer morrer para si mesma. Ela quer fazer o que o coração diz para fazer. Ela quer fazer o que todo mundo lá fora aconselha ela a fazer, mas não o que o Senhor a chama a fazer. Por quê? Porque ela não é uma pessoa convertida, mas convencida. Convencido existem muitos. A porta para a igreja dos convencidos é larga. E tem muita gente que entra e acha que está dentro. E são aqueles que estão dentro, estão fora. Estão dentro, estão fora. Ano sim está dentro, ano não está fora. Um dia está bem, outro dia está ruim, não é? Um dia está queimando de fervor e tal, o outro dia está na desgraça do pecado. Mas não é que a pessoa faz isso uma vez ou outra. A pessoa sempre foi assim. Ela nunca conheceu a santidade. Ela nunca lutou contra o seu pecado. O pecado da língua, o pecado dos olhos, o pecado do coração. Nunca. E nem tem vontade de mudar. Por quê? Porque ela não é convertida. Eu não estou julgando aqui. Eu estou dizendo o que a palavra diz. Porque o convertido, aquele que está ligado a Jesus, ele dá fruto. Mas as pessoas convencidas, elas não dão nenhum fruto. Nenhum fruto. Meus irmãos, Paulo diz que a graça de Deus foi tamanha que antes da fundação do mundo ela nos escolheu. Eu quero ler um outro texto da Bíblia com vocês, que está em 1 de Pedro capítulo 1. Porque não é somente Paulo que aprendeu isso de Cristo. Pedro também aprendeu isso de Jesus. Em 1 de Pedro capítulo 1, versos 18 a 20, nós lemos assim. Abra comigo lá, por favor. 1 de Pedro 1, 18 a 20. Primeira de Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas
corruptíveis como a prata ou o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito quando? Antes da fundação do mundo, o sangue de Cristo era conhecido, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Meus irmãos, o sangue de Cristo, que é o que salva o povo de Deus, foi conhecido por Deus antes da fundação do mundo. Por isso que antes da fundação do mundo, Deus já conhecia os que seriam salvos. Eu sei que tem muita gente que fala o seguinte: não, Deus, ele, pela sua presciência, ele viu os que seriam salvos. Se isso for verdade, a salvação não é pela graça, mas pelas obras. Porque antes da fundação do mundo, Deus viu que o Tiago ia ser melhor do que o Saulo, e que o Mateus ia ser melhor do que o Paulo. E por isso, segundo a sua presciência, ele escolheu o Tiago e não o Saulo, o Mateus e não o Paulo, porque ele viu que eles eram melhores. Esse tipo de salvação é estranha à Bíblia, é pelas obras. É pela escolha, é pelo mérito do Tiago que foi melhor do que o Saulo. Nenhum de nós é salvo pelo mérito próprio. Nós somos salvos pela misericórdia de Cristo, que nos resgatou. O que significa resgatar? Vocês já assistiram o filme O Resgate do Soldado Ryan? Ou já viram, qual que é aquele filme que toda hora me zoam com isso, né? Do Wilson, sabe aquela da bola Wilson lá? Já fizeram até caricatura comigo, assim, com a minha cabeça é uma bola escrito Wilson com aquela mão, né? Já assistiram esse filme lá com o Tom Hanks, né? Do Wilson. O cara foi resgatado. O que significa um resgate? O resgate é quando você está perdido. Você está preso. Você é um escravo ou um prisioneiro de guerra. E aí alguém vai lá para te resgatar, te salvar, te tirar das mãos do inimigo. O pai enviou o seu filho para tirar você das mãos do inimigo. Não é você, não sou eu, é o pai, é o filho, é obra dele, é graça, é misericórdia dele. Por isso Paulo começa Efésios dizendo: bendito Deus e Pai, que tem me abençoado com toda sorte de bênção. E a primeira é, ele nos escolheu. Antes da fundação do mundo, quando o sangue de Cristo foi conhecido, ele me via, ele me chamou, ele me amou. Porque eu sou melhor do que o Eliel, do que o Léo, do que o Ismael? É lógico que não. Nenhum de nós aqui é melhor do que o outro. Ou você acha que você é convertido porque você é melhor do que seu parente, que não é? É isso? Alguém pensa isso aqui? Que você é convertido porque você é melhor do que o seu parente? Porque você é mais inteligente, mais bonito, mais magro, mais cabeludo? Você sabe que se não fosse a misericórdia de Deus, você nem aqui estaria. Por isso louve, bendiga o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Assim, não somente Deus nos escolheu nesse conselho, mas nesse conselho se deliberou também, conselho lá de antes da fundação do mundo. Uma espécie de reunião que a Trindade teve antes de criar o mundo, de que Jesus seria crucificado numa cruz. Isso é loucura para nós. Não dá para entender isso. Antes de Deus ter criado, eles já haviam deliberado que o sangue de Jesus seria derramado. Não é isso que está aqui em 1 de Pedro 1? O sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor a vós. Esse Deus que decidiu todas as coisas, decidiu não porque ele viu a nossa bondade, mas porque ele viu a nossa maldade. Porque ele viu que se não fosse por obra dele, nós iríamos queimar por toda a eternidade. Por que ele não escolheu todo mundo então, se ele é amor? Por que ele decidiu escolher alguns e a outros decidiu deixar nos seus próprios caminhos e pecados? Porque Deus não foi jogar ninguém no inferno, não. Deus não foi empurrar a cabeça de ninguém no lago de fogo, não. Para afogar o cara no lago de fogo, não. Deus criou o homem para viver em sua presença. Adão e Eva, assim como você e eu, desde que nascemos, só conhecemos o pecado. Muita gente bota a culpa no Adão, dizendo que o Adão fez, é culpa dele, eu não tenho nada a ver com Adão. Mas se não fosse Adão, seria você. E se você for parar para pensar, você já tem cometido coisas piores do que Adão cometeu. Todos nós carregamos em nós um coração corrompido,
um coração inclinado para o mal. Ele veio para nos salvar disso. A gente não sabe quem será salvo. A gente vai ter muita surpresa quando chegar no céu. Porque a salvação, segundo o profeta Jonas, pertence a quem? Pertence àquele que quiser? O que o profeta Jonas diz? A salvação pertence ao Senhor. E é pela sua misericórdia que ele vem. De modo que, se você, como eu, no tempo da minha ignorância, continua perguntando por que Deus escolheu um e não outros, porque isso é o tempo da ignorância. Amadureça, vire homem, vire mulher, e passe a fazer a seguinte pergunta: por que é que Deus me escolheu? Nunca mais pergunte por que Deus não escolheu seu pai. Por que se Deus é tão bom, ele não escolheu o meu vizinho? Você tem que perguntar por que Deus escolheu você. Você tem que perguntar por que você está aqui com os olhos atentos, com os ouvidos entendendo, com o coração desejoso de louvar, enquanto outros estão ensaiando para festejar a carne daqui a algumas semanas. Por que você e não os outros? E isso deve ser feito de joelho no chão, dizendo: Senhor, obrigado. Eu te louvo, eu te bendigo, porque o Senhor olhou para mim e teve misericórdia de mim. Nós estávamos como que num grande trem, desencadilhado. É desencadilhado que fala? Desencarrilhado, obrigado. Desencarrilhado, é isso? Vocês entenderam. O trem estava perdido. E na frente dele tinha um abismo. A ponte quebrou. A gente estava nesse trem, meus irmãos. Nós estamos perdidos. O pecado nos separou do nosso verdadeiro destino. Nós demos as costas para o nosso verdadeiro destino e estávamos indo a outro destino, que é o destino da destruição. Mas ele foi nesse trem. Ele visitou esse trem e tirou alguns desse trem. A gente não sabe por que ele não tirou todos. E eu não sei se um dia a gente vai saber. Mas eu creio que ele é bom. Eu creio que ele é justo. E eu creio que as decisões que ele tomou baseado na sua misericórdia, graça, bondade e justiça. E não cabe a mim questionar a justiça desse Deus. Até porque eu nem sei o que é justiça direito. E a minha justiça será injustiça comparada à justiça dele. Ele é justo. Eu vou querer falar de justiça para Deus? Quem sou eu? Eu apenas creio. Me curvo e louvo pelo grande amor que ele derramou e manifestou sobre a minha vida. Na mente de Deus, antes da luz existir, já havia a cruz. Isso é amor, por mim e por você. O texto do verso 4 continua dizendo: para que fôssemos santos. Ele escolheu você e a mim antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos. Daqui, meus irmãos, segue a razão da nossa eleição. Ou seja, por que ele me escolheu? Por que ele escolheu você? É para que você fosse santo. Se você não é santo, é porque você não é eleito. Somente o eleito consegue caminhar e perseverar em santidade. Somente o salvo. Somente aquele que se converteu, aquele que se convenceu, essa pessoa não será e nunca perseverará no caminho da santidade. Eu não sou santo, mas eu luto pela minha santidade. Hoje, muito mais do que ontem, e muito mais do que há 10 anos atrás, há muito mais do que há 20 anos atrás. Eu louvo a Deus porque, pela obra do seu Espírito, em mim, Ele tem me capacitado a lutar dia a dia contra o meu pecado. Mas ainda falta tanto. Mas eu luto para me fortalecer, para que eu possa estar pronto contra as investidas do maligno, para me fazerem cair. Eu embraço o escudo, a espada, o capacete, a couraça, as sandálias, toda aquela armadura de Efésios capítulo 6, porque eu sei que se eu não estiver preparado e não perseverar na santidade, eu vou cair. Eu vou cair. É pela misericórdia de Deus e pela perseverança na santidade que um homem e uma mulher se mantêm de pé. Para que fôssemos santos, ele diz aqui. E aqui fica claro para mim, meus irmãos, sobre quem Paulo está falando. O verbo aqui possui um sujeito oculto, não é? É para que nós fôssemos santos. Nós quem? Os santos.
Ou seja, aqueles que vivem em busca de santificação, em busca da mortificação de seus próprios pecados. Essas são as pessoas para as quais o Senhor se destina por meio dessa cartinha aqui, cartinha para os Efésios. A eleição é para a santidade. Não é para que você vá morar no céu e viva de qualquer jeito aqui. Ele escolheu pessoas antes da fundação do mundo para que essas pessoas fossem santas. A santidade nunca alcançará a eleição. É a eleição que torna possível a santidade. Não é a pessoa que diz, eu vou ser santo, eu vou mudar, vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de adulterar, vou parar de mentir, vou parar de roubar, eu vou ser santo e Deus então vai me escolher. Isso é obras, isso é espiritismo. A santidade não gera eleição. É a eleição que gera santidade. Por isso que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. E mais, ele diz aí, o que ele diz depois da santidade? E irrepreensíveis. Meus irmãos, Paulo está apertando o cinto aqui. E assim, eu nem conseguiria ser como Paulo. Porque se eu for apertar como Paulo, vai sobrar muito pouco. Se Paulo tivesse aqui, talvez ele apertaria o cinto, porque eu sou tão pequeno e tão fraco para explicar o que está por trás dessas palavras. Pelo pouco de graça que Deus me dá, eu digo o que eu digo. Mas se Paulo tivesse aqui, pudesse explicar o que está por trás dessas palavras, talvez nós chegaríamos à conclusão que meia dúzia aqui de fato é salvo. Que de fato o caminho é estreito e poucos acertam com ele. Poucos têm o fruto da salvação. Poucos têm o fruto do Espírito. Poucos perseveram. Poucos amam a palavra. Poucos amam a oração. Poucos amam a Jesus, como Jesus gostaria de ser amado. O coração da maioria está no mundo. O coração da maioria está no mal. Está no pecado. O que significa ser irrepreensível? Porque se isso daqui é verdadeiro, gente, se é verdade que antes dele ter criado a luz, ele criou a cruz, e se antes dele ter criado o mundo, ele escolheu pessoas para serem santas, irrepreensíveis, então, meus irmãos, é para que os salvos sejam pessoas que ninguém tem nada para falar deles. Irrepreensível são pessoas que ninguém tem nada para dizer contra elas. Isso significa que são perfeitas? É lógico que não. Mas são pessoas que lutam. O Espírito Santo aqui, ele continua a afirmar que os eleitos, além de santos, separados do mundo, eles seriam irrepreensíveis. O que significa isso? Significa que a vida desses santos eleitos será uma vida de luta contra tudo que possa atrair o olhar de repreensibilidade dos de fora para nós. Nós iremos lutar contra tudo aquilo que aqueles que estão fora, olhando para nós, nos repreenderiam. Quando alguém olha para a minha vida e diz, olha, o Júnior é isso aqui. E o cara tem prova do que fala. Eu devo lutar contra isso. E você também. Não são apenas os pastores que devem ser irrepreensíveis. Todos os eleitos, todos os salvos, todos os filhos e filhas de Deus deveriam ser irrepreensíveis. Isso não significa ser perfeito, porque você nunca vai encontrar um crente perfeito e um pastor perfeito, nunca. Significa que seremos pessoas que lutam contra um pecado, que lutam pela santidade. Você luta contra o pecado? Ou pela sua santidade? Essas pessoas, elas lutam para fugir da aparência do mal. Paulo disse que nós deveríamos fugir da aparência do mal. Elas se importam com o que os outros estão pensando delas. Elas se importam com os seus testemunhos. Os convertidos, eles se preocupam com o que os outros estão pensando. Os convencidos não estão nem aí para o que os outros estão achando. Eu faço o que eu faço, o corpo é meu, o olho é meu, a boca é minha, a casa é minha, o computador é meu. Eu não estou nem aí para o que os outros pensam de mim. Se algum dia você disse isso, você pecou. Se você ainda pensa isso, você precisa passar por um processo de conversão interior.
Porque Deus espera que você se preocupe sim com o que os outros estão pensando. Irrepreensível significa isso. Fugir da aparência do mal significa isso. Não é que a coisa é ruim. A aparência do mal não é mal, é só aparência. É só aparência. Aquilo não é mal, mas se parece mal, e alguém suspeita que você está fazendo coisa errada, não faça. Não faça. Porque tem cheiro de maldade. Se alguém passar e ver, vão falar. Mas eu não estou fazendo nada de errado. A Bíblia diz que não é nada de errado. Mas a Bíblia diz que você tem que fugir da aparência do mal e ser irrepreensível. Se você não foge e não o é, você não está dentro daqueles que são chamados de eleitos do Senhor. Por isso, essas pessoas que são eleitas, elas vivem como se fossem irrepreensíveis, embora ninguém o será completamente. Elas são como o José do Egito. Lembram do José do Egito? José do Egito era um cara perfeito? A gente sabe que não. Ninguém foi. Jesus e a Bíblia toda diz isso. Mas ele foi um cara que fugia do pecado e que fugia da aparência do mal. Ele é o nosso maior exemplo, irmãos. O nosso maior exemplo. Sempre existirá pessoas que conhecerá de fato quem você é. Talvez gente dentro da tua própria casa, parentes teus, vizinhos teus, que vão ouvir as brigas. E outras pessoas. Mas ainda assim a tua luta deve ser para sempre dar um bom testemunho do amor que você tem por Cristo. Não por causa só do que estão pensando de você, mas porque você de fato deseja ser santo. O texto termina, e aqui eu termino também, dizendo que ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. A gente não tem que fugir do pecado só por causa dos outros. A gente não tem que ser irrepreensível só por causa dos outros. Só por causa do nosso testemunho, da nossa fama, da nossa reputação. Mas é por causa de Deus. Tudo isso é diante dele. Diante dele. E ele fala que diante dele ele nos amou e em amor ele nos predestinou, o texto continua dizendo. Esse em amor está ligando o 4 e o 5. O 5 eu vou deixar para a semana que vem porque não dá tempo. Mas o que significa o em amor? Significa que tudo isso é feito envolto no amor. A palavrinha em grego, significa dentro de. É dentro de amor. Para você entender melhor isso, é como quando você deu um mergulho na piscina, ou no rio, ou no mar. Você já mergulhou no mar? Ou na piscina, ou no rio? Ou sei lá, em qualquer lugar. Quando você mergulha, você tem que prender o ar e ficar totalmente debaixo da água, né? Aquilo lá significa que você está dentro de, imergido, imerso, afundado. A Bíblia diz que nós fomos chamados e salvos, mergulhados numa esfera de amor. É como se dentro de um ambiente de amor, eu não saberia descrever isso melhor, mas como se fosse dentro de uma bolha de amor, dentro de uma esfera de amor, dentro do amor que vem do próprio Deus e que é o próprio Deus, em amor, Ele nos chamou. A nossa salvação é por causa do amor dEle. Ele faz tudo isso mergulhando-nos nesse amor. É por isso que o convertido não reclama de se sentir mal amado, mal amada. O crente nunca dirá que é mal amado, mal amada. Porque ele conheceu o amor de Deus. Ah, mas o amor de Deus não vale, tem que ser o amor de um homem ou o amor de uma mulher. Se você diz isso ou pensa isso, você não conhece o Senhor Jesus ainda. Porque quando nós conhecemos o amor de Jesus, a gente não precisa de mais ninguém. Ele é tão precioso. Ele é tão maravilhoso. Davi, quando escreveu o Salmo 16, diz que na presença dele, do Senhor, existe plenitude de alegria. E na sua destra, ele diz, nós encontramos delícias perpetuamente.
Aqui ele diz que é em amor que ele nos chamou e nos escolheu e nos salvou. Aquele que está em Cristo não conhece outra coisa que não ser amado. Mas quando você está longe de Deus, você não sabe o que é isso. E aí você vai procurar amor num homem, numa mulher, numa traição, numa mentira, no dinheiro, num vício. Porque você quer se sentir bem, você quer ter prazer. E você encontrará? Lógico que não. Você nunca encontrará. Porque Deus te fez para Ele. E você só se encontra quando você se encontra com Ele. Você foi feito, e esse vazio que nós carregamos dentro de nós, segundo os irmãos do passado disseram, ele é do tamanho de Deus. Você pode tentar preenchê-lo com dinheiro, com drogas, com sexo, com pornografia, com viagens, com trabalho, com diplomas, com terrenos, com construções e com tantas outras coisas. Mas você nunca preencherá esse vazio, porque ele é do tamanho de Deus. Do tamanho de Deus. Não há nada de Deus para nós que não seja por amor e em amor. Deus não ama, Ele é amor. E por isso Ele nos chama para andarmos diante dEle em amor. Eu encerro com a ilustração do Titanic. Vocês lembram do Titanic, que há mais de 100 anos atrás afundou. Foi um desespero, poucos se salvaram, muitos faleceram. O Titanic está no fundo do mar e há algumas décadas, alguns mergulhadores descobriram o local do Titanic no meio do Atlântico. Desceram lá, fotografaram, retiraram utensílios de lá, fizeram um filme lá, que ganhou muitos Oscars. O Titanic está lá, totalmente envolto de água por dentro e por fora. É isso que significa viver em amor com Deus. É como se você estivesse mergulhado num oceano de amor, não sabendo outra coisa que não ser amado. E é por isso que quando você toca em alguém, conversa com alguém, de você transborda amor. E aí me responde, são muitos que têm essa vida? São muitos que no trato tratam com amor, tratam com paz, transbordam gentileza, calma, amor? Vocês sabem que não. Por isso, meus irmãos, nós precisamos clamar a Deus que Ele converta o nosso coração. Que Ele tenha misericórdia de você e que Ele não permita que uma falsa sedução, que Ele não permita que uma falsa conversão esteja em seu coração. Mas que você possa provar hoje, já, o que é estar e viver na presença dEle. Como é que eu sei se Ele está me tocando, me chamando da morte para a vida? É simples. Se você entende essas palavras, se o teu coração é como os daqueles jovens no caminho de Emaús, não é? Que sentiam os seus corações arderem pela palavra, e quando entendem Cristo, correm para falar para os apóstolos da vida do Salvador. Eu sei e você sabe quando Ele te tocou, que é quando o teu coração arde, a tua consciência arde, de desejo por Ele e também de desejo para deixar para trás tudo aquilo que você viveu até hoje que foi errado. Coisas que você fez na escola, tem muitos aqui que estudam, coisas que você fez no trabalho, coisas que você fez com parentes que nem sua esposa sabe, mentiras, traições, roubo e tantas coisas que você ainda não pediu perdão a Deus. Ou se pediu, foi aquele perdão da boca para fora. Do fundo do coração você não chorou por aquilo. Você não odeia o teu pecado. A verdadeira conversão, o povo eleito, é um povo que ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Os convencidos, eles amam o que Deus odeia. E eles sentem alergia do que Deus ama. Ele pega a Bíblia para ler, ele fica com sono. Dá alergia, dá coceira. Parece que está com uma batata quente na mão. Ele vai orar, ele se distrai, logo ele não vê a hora de parar com aquilo. Ele não ama o que Deus ama.
Ele odeia o que Deus ama. Mas aquilo que Deus odeia, nossa, como ele gosta. Como ele gosta de ver o que Deus odeia. Como ele gosta de ouvir o que Deus odeia. Como ele gosta de fazer com sua alma e seu corpo o que Deus odeia. Se você é esta pessoa, clame a Ele por misericórdia de você. Seja o cego de Jericó, que perdido não fez outra oração, senão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, um pecador. Essa deve ser a sua oração, se você ama o que Deus odeia e odeia o que Deus ama. Se você está do lado de fora, se você não luta pela santidade, então a tua oração é só essa. Nem adianta falar outra coisa, porque Jesus não vai ouvir. A sua oração deve ser uma oração de uma nota só. Senhor Jesus, filho de Davi, eu sou um cego, como o cego de Jericó. Tem misericórdia de mim, o pecador. E aí ele vai chegar em você. Ele vai abrir os seus olhos, você o verá, você se curvará, você beijará os pés dele, você o amará e nunca mais o seu coração saberá o que é viver longe dele, o que é passar um dia sem ouvir a voz dele, o que é passar um dia sem falar com ele. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque a tua misericórdia é maior do que a nossa miséria e a miséria do nosso coração. Obrigado pela compaixão. Obrigado porque assim como o Senhor olhou para Jerusalém e chorou porque viu os habitantes daquela cidade andando de um lado para outro como ovelhas perdidas que não têm um pastor. Pessoas com as quais o Senhor falou durante séculos enviando os seus profetas. Mas eles não deram ouvidos aos seus profetas. Mataram os seus profetas. Falaram mal dos seus profetas. Expulsaram os seus profetas. Que o Senhor olhe com compaixão para o seu povo hoje também. Para aqueles que, apesar de muito ouvirem a sua palavra, continuam vivendo como se nunca tivessem te conhecido. Ó Senhor, derrama sobre nós do teu Espírito, convencendo aqueles que precisam ser convencidos de que o pecado é mau, de que o pecado destrói, de que o pecado separa e de que a permanência dele manda a pessoa para o inferno. Convença tais pessoas, liberta tais pessoas, aviva tais pessoas, para o bem delas, para a salvação delas e para a glória do teu nome. Não deixe que elas voltem para casa convencidas de que se um dia foram batizadas, se um dia se tornaram membros de uma igreja, se hoje frequentam igreja, são salvas. Deus, desperta aqueles que dormem nessa mentira, a fim de que elas estejam vivas para ti e passem a amar o que tu amas e a odiar o que tu odeias, para o bem delas e glória do Senhor. Obrigado, Senhor. Nós também, com o apóstolo Paulo, bendizemos o nosso Deus e Pai, Pai também de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, nele, em Cristo, o qual nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos separados desse mundo perdido, santos, santificados e irrepreensíveis diante dele. E isso tudo em amor. Bendito seja o Senhor, Pai, por esse grande amor. Louvado seja o Senhor. Para sempre seja louvado o nome do Senhor. Por Cristo Jesus. Amém.